O assunto de hoje é como recuperar a sua orquídea. Esse assunto é também bastante polêmico, né? Mas é um assunto e é uma técnica realizada não somente pelos colecionadores, mas também pelos produtores. Então eu acho bem interessante. Vamos fazer o passo a passo. Fique até o finalzinho do nosso vídeo, ok? Aproveito, peço o seu like, peço também que compartilhem e se inscreva no nosso canal. Todo o nosso assunto de hoje está nesse livro aqui de cultivo de orquídeas. Plantas como a gente também, né, elas podem sofrer estresse e algumas situações ela pode acabar morrendo, tá certo? Então, para que não chegue a esse nível, né, a gente vai fazer o passo a passo aqui rapidamente, como a gente pode fazer isso, mas e quais são os estresses que podem afetar as plantas, né? Então, existem vários, né, vários estresses, por exemplo, o mais comum seria excesso de água, né? O excesso de água por muito tempo a planta acaba morrendo, né? O contrário, a falta de água. No caso das orquídeas, que a uma grande maioria são plantas de sombra, né? Ou planta de interior, quando exposta à luz solar ela pode queimar e também pode se perder. O vento, excesso de adubo e outras mais, né? Várias situações que pode ocasionar o estresse e a planta sofrer com isso. Então, eu recebi algumas plantas para a gente tentar recuperar, né? Então, aqui eu tenho uma planta de orquídea Phalaenopsis, né? Essa, infelizmente, não tem como mais recuperar, tá certo? Ela está completamente seca, ok? E já descobri a causa da morte dela, né? É falta de água, né? Mas também é porque ela estava em ambiente com muito vento. Inclusive eu já mostrei essa planta, tá? Nos vídeos anteriores, né? E também recebi essa de orquídea, tá? Numa situação muito semelhante, tá? Mas essa aqui ainda não morreu, tá? Elas têm esse pseudobulbo verdinho, ainda túrgida, então a gente vai salvar, na verdade, essa planta aqui, tá certo? Como que a gente pode salvar essa planta, tá? Dessa situação, tá bom? Esse processo é muito simples, né? Você pode fazer não somente com orquídeas, mas você pode fazer com várias outras espécies também. Eu já fiz com antúrio, eu já fiz com a lírio da paz, né? Já fiz isso com gerânio e outras plantas também. Primeiro você precisa dos materiais, né? Então, ou saco plástico transparente, ou qualquer invólucro transparente. Depois você precisa também de um substrato estéreo, tá? Então eu sempre comentei aqui, a casca de arroz carbonizado seria uma interessante. E outra que você encontra, que realmente é esterilizado, é a vermiculita. Esses dois materiais você já encontram nas lojas, em floriculturas e até em supermercados, né? Outra é bandeja, né? E água. Água, se possível, água da torneira ou a água mineral, água da chuva, desde que ela não esteja contaminada. São esses três materiais que a gente precisa para fazer o trabalho de hoje. Eu vou fazer o passo a passo, né? Mas eu vou colocar o descritivo aqui para facilitar, tá certo? Bom, aqui a gente vai fazer essa prática, né, do passo a passo, como que eu vou fazer para recuperar essa orquídea aqui, tá certo? Vocês podem perceber que elas estão sem folha, só estão no seu bulbo, tudo bem? Então a gente vai fazer isso para recuperar essa planta. Os materiais que eu preciso então é a planta,
tá certo? A casca de arroz que a gente vai usar aqui bem úmida, certo? Vocês estão percebendo aqui, bem úmida. Um saco plástico, tá? Essas de supermercado tem que ser transparente, e um fitilho para a gente amarrar o saco plástico, tá certo? Então vamos lá. O primeiro passo é retirar a orquídea aqui do seu vaso, tá certo? Então a gente vai com todo cuidado aqui retirar tudo que é substrato velho da planta, ok? Professor, há necessidade de cortar essas raízes? Pois é, eu não recomendo corte nenhum de raiz, mesmo porque eu não sei quais exatamente estão vivas e estão mortas, ok? Então, dessa mesma forma que eu retirei, eu vou fazer o plantio, tá, dessa recuperação, ok? Então, eu já retirei, então, a planta, essa orquídea, do vaso, tá? Então, eu vou fazer o plantio dessa planta aqui, tá? Bom, no processo seguinte eu vou fazer o que? Eu vou pegar esse saco plástico, ok? Vou introduzir esse substrato, casca de arroz, tem que ser substrato estéril, ok? Vou colocar ela como se fosse vaso no fundo do saco. E faço como se fosse vaso, eu faço o plantio dela. Nesse saco, como se fosse um vaso. Então, eu vou colocar o seu substrato. Pronto. Finalizei? Não, não finalizei. Agora o que é que eu vou fazer? Eu vou fechar o saco. Eu vou fechar esse saco. Tá. Vou amarrar com fitilho. E vou, nesse meu caso, pronto. Esse é o sistema de recuperação ideal de orquídeas, de antúrio, de lírio de paz, tá? Das plantas com estresse. Nessa situação, eu vou ter umidade interna aqui dentro, tá? Alta umidade interna, substrato estéril, ok? Ambiente propício para que as plantas se recuperem, tá? Então aqui dentro, tá? Ela está numa situação extremamente confortável, tá? Eu não faço adubação nessa fase, tá? Por quê? Porque se eu fizer adubação aqui, ela vai começar a crescer algas, pode crescer musgos e pode crescer outras coisas também. Então eu não faço adubação nessa fase. Essa orquídea aqui vai ficar de 2 a 3 a 4 meses aqui dentro, tá? Quando vocês retirarem, ela já vai estar com bastante raiz, e aí depois, posteriormente, vocês vão passar, tá? Fazer o plantio em vaso, tá? Então esse é o sistema fácil, né? Não ocupa espaço nenhum. Vocês podem fazer esse sistema, pendurar esse caso aqui na garagem, num ambiente que não ocupe espaço, e vocês vão conseguir a recuperação dessa planta
de uma forma rápida, ok? Então não precisa jogar fora porque a sua orquídea perdeu a folha, tá? Se ela tiver aquela parte do bulbo, que na verdade é o pseudobulbo, ela vai se recuperar, tá certo? Bom, conforme outros vídeos, né, a gente vai pedir o seu apoio também para uma entidade chamada Centro Solidariedade Madre Mastena, tá? É uma entidade que acolhe crianças vulneráveis da rua, né, ou em situação mais complicada, e dão assistência para essas crianças. Eu vou deixar aqui no slide o contato, quem puder ajudar, por favor, ajude essa entidade também. E também aproveito a pedir o seu apoio para o nosso vídeo aqui, né, para o nosso canal. Eu preciso do seu like, né? E se vocês puderem, se inscrevam, porque a gente sempre vai passando informações interessantes aí para quem gosta de plantas, né? Principalmente plantas em vaso. E você se inscrevendo, dando seu like, a gente consegue atingir o maior número de pessoas com essas informações técnicas, todas sempre embasado em ciência. Ok? Até o próximo vídeo. Muito obrigado.